Os agentes estavam realizando patrulhamentos no Jardim Nobre quando avistaram um indivíduo trajando uma camiseta de time e uma bermuda azul, em atitude suspeita. A polícia ainda relatou que quando o rapaz avistou a viatura, tentou fugir, mas acabou sendo contido pela equipe policial. Na abordagem na revista pessoal, foi localizado diversas porções de cocaína. Ao ser indagado, ele ainda relatou que na residência haviam mais drogas. A polícia foi até a casa do rapaz e lá encontrou várias porções de retornarem ao Paris. Vírus. Locais públicos de Ponta Grossa passaram por um processo de desinfecção com produtos químicos nesta sexta-feira. O trabalho tem como objetivo evitar o avanço do novo coronavírus na cidade. Ponta Grossa tem 3 casos confirmados da doença. Em todo o Paraná, são 125 diagnósticos. Os primeiros locais a serem desinfectados são hospitais, a unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, além do terminal central e do calçadão. Outros pontos também devem passar pelo processo. O produto tem efeito esterilizante contra bactérias, vírus, fungos, entre outros. A substância já foi usada na China para evitar o contágio do novo coronavírus e não é prejudicial à saúde humana. Cerca de 4.000 litros do produto serão utilizados diariamente pelos próximos 30 dias. Um equipamento é utilizado para transformar a solução líquida em névoa, para aumentar a ação de desinfecção. Outras cidades da região, como Carambeí e Telêmaco Borba, também iniciaram o processo de desinfecção em locais públicos. 2 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus em Maringá. As vítimas eram um homem de 84 anos e uma mulher de 54 anos e são as primeiras mortes do estado. As informações foram anunciadas nesta sexta-feira. Mesmo com a confirmação do município, a Secretaria de Estado da Saúde não divulgou o boletim informando sobre estes casos. Já o Ministério da Saúde confirma as 2 mortes. No total, 9 pessoas foram infectadas pelo vírus. 3 delas estão em isolamento domiciliar e 2 estão curadas e tiveram alta do isolamento. O secretário municipal de saúde afirmou que as vítimas que morreram em razão da doença foram infectadas pelo novo coronavírus em território nacional. A vítima de 84 anos, Belchior Martins, sofria de hipertensão e passou a apresentar os sintomas do novo coronavírus no dia 15 deste mês. A filha dele chegou da Espanha no início do mês com sintomas da doença. Belchior Martins morreu na madrugada desta sexta-feira. A outra vítima é uma mulher de 54 anos. Ela teve o início dos sintomas no dia 14 de março e estava internada no Hospital Metropolitano de Sarandi. A vítima também foi infectada dentro do país e fez uma viagem para outra cidade. O destino não foi revelado. Maringá tem um total de 50 pacientes internados com sintomas compatíveis com Covid-19. No entanto, ainda precisam de comprovação de exames. Deste total de casos, 19 são crianças, 5 delas estão internadas em UTIs. Um homem ficou ferido ao cair de 2 metros de altura neste domingo, no bairro Esmeralda, em Cascavel. Ele estava realizando serviços de pintura em uma residência quando caiu. Os socorristas do SEAT atenderam Francisco Carlos Rodrigues Santana, de 66 anos, que sofreu suspeita de fraturas e foi levado ao Hospital São Lucas.
Neste final de semana, uma residência pegou fogo no Jardim Primavera, em Rolândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes receberam ligações de que na rua Antônio Vanzella, uma casa estaria pegando fogo. A equipe foi até o local e rapidamente controlou as chamas para que não atingissem as casas vizinhas. Uma moradora que estava dentro da casa foi socorrida a tempo e não ficou ferida, mas a casa ficou completamente destruída. E o atendimento com relação à dengue, como será que está aqui na cidade de Rolândia? Nossa equipe foi às ruas para conferir. 1.681 notificados e 297 casos confirmados de dengue. Rolândia passa por momentos difíceis na área da saúde. Ao mesmo tempo, a cidade enfrenta a pandemia do coronavírus e epidemia da dengue. Para enfrentar a situação, 2 UBSs fazem atendimento exclusivo para os casos de dengue na cidade. A UBS da Vila Oliveira e a UBS do Santiago. Pessoas na fila esperam em busca de atendimento e diagnóstico. 3 ações simultâneas trabalham nas ações de prevenção do avanço dos casos. Durante a última semana, acompanhamos o movimento da UBS da Vila Oliveira, que não parou de receber pacientes. Como que foi o atendimento? Foi bom o atendimento, foi ótimo. Como que foi todo o processo aí, desde os sintomas até a confirmação do caso de dengue? Então, sobre ele, o que ele sentiu dor no corpo, teve febre e muito cansado. Ele não perdeu o apetite. Foi assim, aí eu vim trazer ele. Trouxe ele quando aqui a primeira vez? Sábado à tarde. E daí, desde então, qual foi o procedimento? A primeira coisa que elas fizeram, porque já era mais depois que não dava para fazer exame de sangue, então elas pegaram e deram o soro, e daí voltou no domingo, fez um exame, e aí que diagnosticou que ele estava com dengue. Conseguiu fazer então o exame de sangue, a prova de laço? Tudo no domingo. Aí já foi passando os remédios, soro, tudo certinho. E como que tá a questão do movimento aqui? Hoje a gente está acompanhando que tem bastante pessoas aguardando, né? Foi assim durante toda a semana? É assim toda semana, porque daí na parte da manhã é a coleta, né? E alguns que, por exemplo, passou ontem, que não deu tempo de atender, então tava atendendo cedo e a gente veio para colher o sangue dele. Aí, agora na parte da tarde é para passar para ver o resultado. E você que é a mãe que acompanha ele, fica com medo aí, além da dengue, de Rolândia tá passando por esses casos suspeitos aí de coronavírus? Sim, tô com medo. Tem se cuidado de que forma? Na higiene, né? Só ainda não tô colocando a máscara, mas eu vou dar um jeito de começar a usar máscara também. Assim como na Vila Oliveira, a UBS do Santiago está lotada. Após a confirmação do diagnóstico, os pacientes continuam indo às UBSs para o tratamento. Os médicos acompanham se houve algum agravante durante todo o processo. Com a dengue e o coronavírus, médicos da saúde da família foram direcionados para os atendimentos desses casos. E outras UBSs tiveram que ser fechadas. Atualmente, a UBS da Vila e Santiago atendem somente casos de dengue. Já o Posto Central e Parigô, os casos suspeitos de coronavírus. Um sistema de saúde que já apresentava problemas, agora está sobrecarregado com esses 2 agravantes. Devemos lembrar que esta matéria foi realizada na última sexta-feira, aqui na nossa cidade, no período da tarde. E hoje a nossa equipe já foi às ruas novamente para conferir o atendimento. Amanhã na nossa edição do Fatos e Notícias teremos mais atualização sobre este assunto. Neste domingo, a polícia apreendeu mais de 2 quilos de maconha aqui na cidade de Rolândia. De acordo com a polícia, os agentes receberam informações de que no conjunto São Fernando estava ocorrendo um tráfico de drogas em um determinado local. A polícia foi até lá e, em patrulhamentos, avistou uma movimentação de pessoas em uma casa em construção. A polícia ainda relatou que, ao se aproximar, um homem fugiu pulando os muros das casas vizinhas. Dentro da casa dos agentes foram encontrados 2,4 kg de maconha fracionada, pronta para venda, uma balança de precisão e rolos de papel filme. Diante dos fatos, a droga foi levada para a Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Rolândia.
E vamos ver como fecha o nosso mercado financeiro. O dólar comercial está cotado a R$ 5,16, o euro a R$ 5,68 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,20%. E daqui a pouco você vai ver a atualização dos casos de coronavírus no Paraná, Brasil e em Rolândia. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Em relação a essa nova situação que nós estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus, vamos lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, higiene, cuidado com as mãos e com o rosto, lavar bem as mãos. Lavar as mãos é prioridade, com água e sabonete. A lavagem correta das mãos dura mais ou menos de 20 a 30 segundos. Não é só molhar as mãos, lavar bem as mãos. Lavar todos os lados, entre os dedos, esfregar as mãos e retirar totalmente depois com água o conteúdo residual de sabão. Secar bem as mãos. Lembrar, importante também, lavar o rosto, cuidado com a higiene do nariz, uma higiene nasal adequada, várias vezes por dia, quantas vezes forem necessárias. Nós vivemos em sociedade, mas esse é um momento especial em que a gente precisa limitar o contato, especialmente para grandes grupos. Quando não for absolutamente necessário, manter-se em casa, fazer as suas atividades de trabalho, mas evitando aglomerações e grandes grupos. Isso vai passar, é uma fase, vamos vencer. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. Nesta segunda-feira, um motociclista de 31 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na rua Nova Ucrânia, em Apucarana. De acordo com a polícia, o motorista de um veículo Hyundai Creta acabou colidindo na traseira da moto e arrastou a motocicleta por quase 30 metros. O veículo ainda atingiu 2 árvores. Conforme informações do Bombeiros, o motociclista sofreu vários ferimentos, suspeita de fratura na perna esquerda, contusões e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Providência. O motorista do carro não se feriu neste acidente. As causas ainda estão sendo apuradas.
Atualização do status de coronavírus, tanto no Brasil, Paraná e também aqui em Rolândia. 156 casos de coronavírus confirmados no Paraná. Nesse final de semana, o governo do estado também confirmou as primeiras mortes na cidade de Maringá. Um homem de 84 anos apresentou sinais no dia 15 de março e foi internado em um hospital particular da cidade. A filha dele havia viajado para a Espanha e retornou para o Brasil doente. Ela apresentou sintomas leves e ficou em isolamento domiciliar. Já o segundo caso é uma mulher de 54 anos que viajou para João Pessoa, na Paraíba, passou por São Paulo e retornou ao estado no dia 11/3. Ela iniciou sintomas em 14/3 e internou em rede particular em Sarandi no dia 20/3. A paciente veio a óbito nessa quarta-feira, dia 25. As duas vítimas tinham comorbidades. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, os novos casos são 8 homens e 8 mulheres, com idades entre 23 e 66 anos. Confira as cidades do Paraná com casos confirmados de coronavírus. Curitiba, 73. Foz do Iguaçu, 10, Maringá, 8 casos e 2 mortes, Cascavel, 8, Cianorte, 7, Londrina, 7, Pinhais, 3, Ponta Grossa, 3, Pato Branco, 2, Campo Largo, 2, Guaíra, 2, Paranavaí, 2, Campo Mourão, 2, Umuarama, 2, Colombo, 1, Telêmaco Borba, 1, Faxinal, 1, Rio Negro, 1, Guarapuava, 1 caso, União da Vitória, 1, Mariópolis, 1 caso, Quatingá, 1 caso, Medianeira, 1 caso, Contenda, 1 caso, Piabiru, 1 caso, São José dos Pinhais, 1 caso, Marechal Cândido Rondon, 1 caso, Terra Rica, 1 caso e Castro, também 1 caso. Desde quinta-feira, dia 26 de março, enquanto os casos confirmados aumentaram, os suspeitos tiveram uma redução. Segundo o boletim divulgado nesse domingo, 696 casos permanecem suspeitos. No boletim de sábado, eram 968. Com isso, o total de casos descartados no Paraná é de 2.580. Quando tudo começou aqui na cidade de Rolândia, eram consideradas os casos, qualquer espirro era considerado já um caso suspeito de coronavírus. Chegamos a verificar que na cidade de Londrina, com 600 mil habitantes, tínhamos lá 200 suspeitos. Aqui na cidade de Rolândia, com pouco mais de 60 mil habitantes, chegamos a ter uma diferença e ter quase 500. Uma proporção gigantesca, enorme em termos de porcentagem. A comunidade começou a ficar curiosa. Como pode números tão diferentes, situações tão diferentes para as cidades? O fato é, na cidade de Londrina, a assessoria de imprensa atualiza seus boletins de hora em hora. A assessoria de imprensa da saúde de Londrina faz lives, informa a comunidade de tudo o que está acontecendo. Muito diferente da realidade de Rolândia, onde os agentes são proibidos de dar entrevista, onde as pessoas envolvidas na saúde se negam a dar as informações. Infelizmente, a nossa comunidade segue às cegas no isolamento social. E olha, a Oralcim é a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. É pioneira em odontologia digital. Com mais de uma década de história, seu compromisso é transformar, além do sorriso, a vida das pessoas, devolvendo autoestima, bem-estar e felicidade. A Oralcim Implantes conta com o que existe mais avançado. Os profissionais são especializados em todos os segmentos odontológicos, oferecendo atendimento de alto padrão e ao alcance de todos. Neste momento, a Oralcim se solidariza com toda a comunidade e também está de isolamento social, atendendo apenas a casos especiais e de urgência. Mas assim que terminar todo esse período de isolamento, a Oralcim já espera você para devolver o seu sorriso. A Oralcim respeita todos nós e respeita você também e continua a nos patrocinar para que podemos chegar aí na sua casa. Nosso muito obrigado à nossa querida Oralcim. E olha, o número de infectados pelo coronavírus já passa de 700 mil no mundo. Vírusinho sem vergonha esse, né?
Do dia 31 de dezembro, o primeiro caso do coronavírus em Wuhan, na China. Desde a confirmação até o dia 30 de março, o coronavírus atingiu 200 países. Segundo a Organização de Saúde, são mais de 737 mil casos confirmados em todo o mundo. Os países com maior surto são os Estados Unidos, com mais de 130 mil casos. Na Itália, mais de 95 mil casos. China continental, mais de 81 mil casos, Espanha 75 mil casos e Alemanha 60 mil casos. Em todo o mundo ao todo foram mais de 35 mil vítimas fatais. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado no dia 24 de fevereiro. Um empresário de 61 anos que mora em São Paulo foi infectado após retornar de uma viagem. Ele viajou para a região italiana da Lombardia, a mais afetada do país. Depois do primeiro caso confirmado no Brasil, os números na cidade de São Paulo só aumentaram. Até o dia 30 de março, a região sudeste é a mais afetada do país. São Paulo com 1.451 casos e 98 mortes, Rio de Janeiro 600 casos e 17 mortes, Minas Gerais 241 casos e Espírito Santo com 60 casos. A recomendação dos profissionais para evitar o contágio do coronavírus é higienizar as mãos com água e sabão, o uso de álcool gel quando a lavagem não puder ser feita. Seguindo o exemplo da China, que declarou quarentena e isolamento social para os epicentros da doença, países como Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha e França também seguem a medida. No Brasil, a quarentena e o isolamento social virou discussão entre o governo federal e estadual. Enquanto o presidente defende a abertura total do comércio, governadores dos estados de São Paulo, Rio, Minas, Paraná e outros mantêm a medida de fechamento. Enquanto um consenso entre os governantes não acontece, o Brasil registrou nesse domingo, dia 29 de março, a confirmação de 4.256 casos e 136 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, as mortes aconteceram nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Do total de número de mortes, 60,8% são homens e 39,2% mulheres. Cerca de 90% dos casos de mortes são pessoas acima de 60 anos. Em 84% das mortes, os pacientes apresentam ao menos um fator de risco. O mais comum, segundo o Ministério da Saúde, é cardiopatia, diabetes e pneumopatia. E Londrina tem 12 casos confirmados de Covid-19. São 3 novos casos desde sábado, do dia 28. Trata-se de 2 homens, um de 56 e um de 60 anos, e uma jovem de 24 anos. 2 deles estão em casa em observação e isolamento domiciliar, e um está internado no hospital. Em relação aos 12 casos já confirmados lá na cidade de Londrina pelo coronavírus, são 8 pacientes sendo tratados em isolamento em casa e 4 deles estão internados. Apenas um dos internados desses 4 tem o estado considerado grave. Os outros estão bem. Londrina também registra 234 casos que já foram descartados de pacientes que tiveram alguma síndrome respiratória e foram testados para o Covid-19, mas o exame deu negativo. Ainda 63 pacientes londrinenses internados em hospitais de Londrina com suspeitas de coronavírus. Eles são pacientes com síndrome de respiração, de grave, e que tiveram sintomas como febre alta, falta de ar, e os exames detectaram que os pulmões apresentaram comprometimento. São quadros graves respiratórios altamente suspeitos de terem corona, mas os resultados ainda precisam ser confirmados. São 54 adultos, 14 que estão em unidade de terapia intensiva e 9 são crianças. Das crianças, 2 delas estão na UTI, todas sendo tratadas lá na cidade de Londrina. Portanto, aguardando aí o resultado, confirmação de quantos casos efetivamente Londrina tem.
E a gente espera também poder saber aqui da cidade de Rolândia, né? Afinal de contas, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, tem a obrigação de informar o cidadão. Um ciclista de 52 anos morreu atropelado em Guatemi, no distrito de Maringá. O homem foi identificado como João Brito. Ele estava andando de bicicleta quando foi atropelado por um caminhão. O acidente aconteceu numa estrada rural, conhecida como Estrada do Rã. A vítima foi socorrida por uma equipe do SEAT, mas devido à gravidade dos ferimentos, acabou morrendo ainda no local. O ciclista estava com todos os equipamentos de segurança, como capacete, luvas e também um fone de ouvido. O corpo dele estava bem no meio da estrada, a poucos metros da bicicleta. Acredita-se que ele estava ouvindo música e não escutou o barulho do caminhão. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, na cidade de Maringá. E vamos ver como está nossas oportunidades de cursos e também concursos. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana tem oportunidade para nível superior. As inscrições vão até dia 5 de abril. Informações sig.unila.edu.br. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná tem oportunidade para médio superior. Os salários podem chegar a R$ 6.679. Inscrições até o dia 2 de abril. Informações sebrasp.org.br. A Prefeitura de Paranavaí tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 15.412. Inscrições até o dia 9 de abril. Informações fauel.org.br. E daqui a pouco você vai ver, saiba como foi a primeira semana do comércio fechado. Dessa vez o Locatelli resolveu adiantar o seu aniversário e iniciar as comemorações em março. Os 35 anos serão comemorados de março a julho. Serão sorteadas 2 estadias no Água Ativa Resort, um resort delicioso para você aproveitar com quem ama e por conta do Locatelli. Vem fazer economia com a gente e comemorar mais um ano. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. A Oral Sim mudou a vida do Paulo. O Paulo indicou a Oral Sim para a Débora, que voltou a sorrir. Ela indicou para a Conceição, que voltou a comer de tudo. A Conceição indicou para o Jorge, que indicou para a Maria, que indicou... Essa é a história da Oral Sim. Uma corrente que não para de crescer. Viu só como um simples gesto pode mudar a vida de quem você ama? Pense nisso. Oral Sim, nossa família, constrói sorrisos. A Imobiliária Lovato e Colarovic busca sempre indicar a todos os clientes o melhor negócio para o investimento correto e seguro, com lançamentos e oportunidades.
atendimento online. Tudo isso também aconteceu no Fórum, no Procon, na Prefeitura e na Câmara. Apenas estabelecimentos considerados essenciais, como bancos, lotéricas, farmácias e setores do ramo alimentício, ficaram abertos. Mesmo com a determinação, alguns bancos suspenderam o atendimento presencial e orientavam os clientes pela porta da agência. Nas farmácias e outros locais, o atendimento presencial era limitado a 4 pessoas. No centro e na Vila Oliveira, os principais pontos de comércio da cidade, tudo de portas fechadas. Nessa sexta, um protesto dos comerciantes pedia a abertura do comércio, mas a comissão de crise decidiu manter o decreto e o comércio segue fechado por 15 dias. A decisão segue o decreto estadual do governador Ratinho Júnior, que mantém o isolamento social para evitar a transmissão do vírus. Em depoimento, o governador disse que a sua decisão segue a metodologia do que está dando certo na Alemanha e na Europa nesse momento. Um aplicativo também foi desenvolvido para ajudar no mapeamento de casos suspeitos. Quem apresentar sintomas ou tiver dúvidas pode pedir orientação pelo aplicativo sem sair de casa. No último boletim, Rolândia estava com 237 casos suspeitos.
centavos. Café beneficiado tipo 6, bebida dura, R$ 443,28. O boi em pé, R$ 192,56 arroba. Frango de corte a R$ 4,06 o quilo. E o suíno em pé tipo carne a R$ 5,50 o quilo. E daqui a pouco você confere. Munícipe dá sugestão para a higienização de carros. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotier Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Um rapaz de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé. De acordo com a polícia, os agentes receberam informações de que na rua Bartolomeu Bueno estava acontecendo um tráfico de drogas. Os agentes foram até o local e avistaram o indivíduo em atitude suspeita, tentando esconder o rosto. Na abordagem na revista pessoal, foi encontrado com ele uma porção de maconha. Os agentes realizaram buscas nas proximidades e encontraram uma sacola contendo 12 porções de maconha e 7 pedras de crack. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao rapaz e encaminhado junto com o material apreendido à central de flagrantes da Delegacia de Cambé. E vamos ver como fica a nossa previsão do tempo para amanhã e os próximos dias. Nesta terça-feira, mínima de 18, máxima de 29 graus, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quarta-feira, mínima de 19, máxima de 28 graus e não chove. Na quinta-feira, mínima de 17, máxima de 27 graus, pancadas de chuva na tarde e à noite. Esta madrugada, a Polícia Rodoviária Federal de Céu Azul apreendeu na BR-277 um veículo Palio com placas de São José dos Pinhais, carregados de cigarros contrabandeados. De acordo com os agentes que atenderam a ocorrência, a abordagem foi realizada no posto da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal. Porém, o motorista não obedeceu e fugiu. A equipe seguiu um acompanhamento tático, ou seja, uma perseguição, por aproximadamente 1 quilômetro. No posto da polícia, o veículo foi encontrado abandonado. E ao verificar o interior do automóvel, já foram encontrados diversos pacotes de cigarros de origem estrangeira. O veículo, juntamente com o contrabando, foram encaminhados para a Receita Federal de Cascavel. Agora fica à disposição das autoridades. Nós fomos conversar com o Luizão. Ele que já foi secretário de obras, já foi secretário do meio ambiente aqui em Rolândia, e dá uma sugestão. Em épocas assim como do coronavírus, que nós já tivemos outras doenças, seria o ideal fazer a higienização, a desinfecção também dos veículos.
Quando a gripe H1N1 fez vítimas no Brasil e no mundo, uma das medidas era a higienização dos carros e caminhões. Hoje, a pandemia do coronavírus faz o brasileiro rever essas medidas. Nessa sexta-feira, locais públicos de Rolândia foram higienizados. Como o país vive agora uma transmissão comunitária, a sugestão desse munícipe é que Rolândia volte a higienizar os veículos. Por que não fazermos isso também? Não só na nossa cidade, né? Por exemplo, Cornélio Procópio tem, eu acho que 4 entradas e o prefeito fechou a cidade. Prefeito, então, é hora da gente abrir os olhos e, de repente, colocar esses aspergidor, se eu não estiver enganado, volto a frisar. Para ele, os frigoríficos que utilizaram esses meios de limpeza durante a gripe H1N1 podem ceder e contribuírem com a higienização da cidade. Como Rolândia, nós temos 7, 8 entradas, colocar. Falar, mas não dá altura. Dá altura, porque na época que foi feito, os caminhões que transportam os frangos para os frigoríficos passavam embaixo, né? Então há uma possibilidade de se fazer isso, e aí eu acho, é uma ideia, um pensamento que eu tive, coloquei, eu acho que a população vai acreditar, achar que também vale a pena. Nos postos de saúde também colocar lá, dá para colocar. Como que é feito? É simples, né? A maioria dos sitiantes que tem granjas nas suas propriedades em Rolândia sabe explicar tão fácil, e eu acredito que a JBS, o granjeiro, também tem até as pessoas que instalaram isso. Inclusive, a maioria desses produtos que eu estou dizendo estão abandonados nos sítios. Hoje já não se usa mais. Dando essa sugestão, o munícipe chama a atenção da prefeitura e também do governo do estado. Na opinião dele, essa é uma sugestão simples que pode contribuir para que o coronavírus não se espalhe. É para que a nossa cidade, para que o país volte ao normal, porque é tão triste a gente olhar para as ruas e ver a situação que está e a gente assistir sentado tudo que pode acontecer no nosso país. Nós queremos o melhor. Eu acho, senhores governantes, senhores prefeitos, sabe, eu não estou aqui como político, eu estou aqui como cidadão, não é? Eu também já tenho meus 60, estou recluso, eu estou sem máscara, a repórter está de máscara, então eu gostaria. Pense na ideia, de repente pode ser uma saída para todas as cidades do Paraná. Governador, abre o olho, ou cobra, dá uma olhadinha nisso daí, né? Pode ser muito importante, de repente uma ideia simples se torna uma coisa que pode resolver. Luizão, muito obrigado pela entrevista, pelas dicas, e eu acho que tudo é válido, meu amigo, porque a gente tem visto nas redes sociais que outras cidades, assim como Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Londrina, têm feito a limpeza das ruas, dos monumentos, diariamente. Todos os dias tem sido feita a lavagem de vários pontos locais onde há concentração de pessoas, postos de saúde, bancos, né? Então isso é um trabalho que não é uma vez só, é sempre. E essa desinfecção dos carros é muito válida, porque o carro ele transporta, ele leva mesmo, está certíssimo. Toda e qualquer contribuição é válida, né? E a gente tem que tentar fazer de tudo para conter esse vírus que só tem assustado a toda a comunidade. Felizmente, hoje nós nos deparamos com o primeiro dia de queda do número de pessoas infectadas a nível Brasil. Isso me deixou profundamente feliz hoje de manhã, quando nós abrimos os gráficos lá da Secretaria do Ministério da Saúde, né, do governo federal, e a gente viu que o último gráfico que estava subindo foi no dia 24 e que depois começou a ter uma ligeira queda, ou seja, estamos conseguindo combater essa terrível doença. Paz, luz no seu caminho, sempre muito amor no seu coração. Amanhã a gente volta às 8 horas da manhã com a transmissão da celebração eucarística com o Padre Joel. Logo depois, às 10h30, o Momento de Fé, e ao meio-dia nós teremos o Fatos e Notícias comigo. Espero você. Boa noite.